Naquela noite silenciosa, algo profundo pairava sobre Jerusalém. Não era apenas o frio suave carregado pelo vento, nem o aroma distante das oliveiras que rodeavam a cidade. Era um silêncio diferente, denso, quase espiritual. Como se o próprio universo estivesse se preparando para presenciar o momento mais decisivo da história humana. Dentro de um cenáculo simples, Jesus e seus discípulos se reuniam para uma última refeição. E ainda que nenhum deles compreendesse totalmente, algo grandioso estava prestes a acontecer. A mesa estava posta, mas havia uma tensão suave no ar. Os discípulos se entreolhavam, percebendo que Jesus estava mais sério, mais reflexivo. Ele sempre falara com autoridade, mas naquela noite suas palavras eram mais pesadas, como se carregassem o destino de séculos. Ele tomou o pão nas mãos, olhou ao redor e, com uma calma quase sobrenatural, partiu-o. Este é o meu corpo, entregue por vocês. Naquele momento, o pão não era mais apenas pão, era símbolo, era sacrifício, era promessa. Ao repartir entre eles, Jesus também repartia seu amor, seu propósito, seu próprio ser. Depois ergueu o cálice. O vinho refletia a luz das lamparinas como gotas de rubi, e sua voz ecoou nos corações dos discípulos. Este é o meu sangue, derramado em favor de muitos. As palavras atravessaram o ambiente como flechas de verdade, mas ninguém ali entendia completamente a profundidade daquele ato. Eles não sabiam que estavam participando de um marco eterno. Não sabiam que aquela seria a última vez que estariam juntos daquela forma, antes que tudo mudasse. Mas então, Jesus fez algo que nenhum deles esperava. Ele se levantou, tirou sua capa e amarrou uma toalha à cintura. Depois se ajoelhou diante de cada discípulo e começou a lavar seus pés. As mãos do mestre tocavam a sujeira e o cansaço daqueles homens simples, e a água limpava não só poeira, mas também medos, culpas e arrogâncias escondidas. Pedro tentou recusar, mas Jesus insistiu, pois aquela atitude carregava uma mensagem eterna. No reino de Deus, a verdadeira grandeza se expressa em serviço. Terminada a ceia, caminharam juntos para o Monte das Oliveiras. O céu estrelado parecia observar tudo em silêncio. O Getsêmani os recebeu com suas sombras longas e seu aroma intenso de oliveiras antigas. Ali, Jesus pediu que seus discípulos vigiassem com ele. Mas o peso emocional daquela noite era grande demais e, vencidos pelo cansaço, eles adormeceram. Enquanto isso, Jesus se afastou alguns passos, ajoelhou-se e orou. Sua oração era profunda, carregada de sinceridade e sofrimento. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. As palavras tremiam como alguém que encara o abismo, mas logo sua fé se firmava. Mas seja feita a tua vontade. O suor que escorria dele tornava-se como gotas de sangue. Ali, sozinho, ele enfrentava o peso da humanidade inteira. O peso dos pecados, das dores, das escolhas erradas, de cada alma que ele amava profundamente. E então, romperam-se os passos. O brilho de tochas cortou a escuridão. Soldados se aproximaram rapidamente. À frente deles, Judas. A expressão do traidor era um misto de culpa, medo e determinação. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, o sinal da traição. Naquele instante, a história parecia prender a respiração. Os soldados agarraram Jesus. Pedro tentou defender o mestre, mas ele ordenou que parasse. Não era com espadas que aquela batalha seria vencida. A prisão foi brutal. Levaram Jesus amarrado, empurrado pelas ruas enquanto os discípulos fugiam, tomados pelo medo. Ele foi conduzido ao Sinédrio, onde líderes religiosos já haviam decidido seu destino. Procuraram testemunhas, inventaram acusações, distorceram suas palavras. Todo o julgamento foi uma farsa, um teatro cruel construído por corações endurecidos. Durante a madrugada,
Jesus também foi enviado a Pilatos. O governador romano não encontrou culpa nele, mas pressionado pela multidão, cedeu. Mandou-o açoitar. As chicotas rasgavam sua pele e cada golpe parecia ecoar pelos céus. Soldados zombavam, colocaram um manto sobre ele e forçaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. O sangue escorria lentamente, revelando não só dor, mas um amor que jamais recuaria. Quando amanheceu, Jesus foi condenado à crucificação. O caminho até o Calvário foi o mais doloroso que alguém poderia imaginar. Carregando a cruz pesada, com feridas abertas, ele mancava sobre o peso de algo muito maior do que madeira, o peso de todo o pecado humano. No alto do monte, deitaram-no sobre a cruz e pregaram suas mãos e pés. O som das marteladas cortava a alma. Depois ergueram a cruz, expondo Jesus diante da multidão. O céu começou a escurecer e parecia que até a natureza chorava. Mesmo em tamanha dor, ele ainda ensinava. Quando olharam para ele com ódio, ele respondeu com perdão. Quando zombaram dele, ele permaneceu em silêncio. Quando blasfemaram, ele não retribuiu. E olhando para aqueles que o feriam, pronunciou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A tarde avançou. Um peso profundo pairava sobre tudo. E então, com a respiração fraca, Jesus declarou: Está consumado. Ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Naquele momento, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e o mundo foi marcado para sempre. Seu corpo foi retirado da cruz, envolvido em linho, ungido com especiarias e colocado em um túmulo novo. A grande pedra rolada à porta parecia selar a esperança. Soldados foram colocados ali para vigiar, garantindo que ninguém se aproximasse. O sábado foi um dia angustiante. Os discípulos estavam escondidos, temerosos. As mulheres choravam em silêncio. Tudo parecia ter acabado. Mas quando Deus está agindo, nada está realmente perdido. Ao amanhecer do terceiro dia, a terra tremeu novamente. Uma luz intensa envolveu o túmulo. A pedra foi movida, os guardas desmaiaram de freio. E então, o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. As mulheres foram as primeiras a ver o túmulo aberto. O desespero transformou-se em espanto. Maria Madalena chorava diante da tumba vazia quando ouviu alguém chamando seu nome. Maria. Ao reconhecer a voz, ela caiu em lágrimas, não mais de tristeza, mas de alegria inexplicável. Depois, Jesus caminhou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles não o reconheceram de primeiro, mas as suas palavras acenderam algo dentro deles, uma chama apagada reacendendo pouco a pouco. Ele explicou as Escrituras com uma sabedoria que só ele possuía. E no partir do pão, seus olhos brilharam e eles enfim perceberam. Era ele. Depois ele apareceu aos apóstolos reunidos, trazendo paz para corações fragmentados. A paz esteja com vocês. Tomé, que não estava presente, duvidou, até que Jesus apareceu novamente e o convidou a tocar suas feridas, não para provar força, mas para provar amor. Durante 40 dias, Jesus esteve com eles ensinando, restaurando, preparando-os para a missão que viria. Ele os guiou com carinho de pai, firmeza de Senhor e amor de amigo. E então, diante de muitos, ele ascendeu aos céus, não como quem foge, mas como quem assume um trono eterno. Os discípulos permaneciam olhando para o alto, maravilhados, com lágrimas de esperança. O mundo tinha sido transformado para sempre. Essa história não é somente sobre o que ele fez, é sobre quem ele ainda é, sobre o amor que atravessa eras e chega até você, sobre um Deus que se entrega, serve, sofre, morre e vive para sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva para acompanhar mais conteúdos profundos como este. E quando quiser continuar, o próximo vídeo já está te esperando.